going live. Oh, there we go. Okay, now it's live. Can people see us? Okay, yeah, I see it. Yeah. Oh, okay. People are waiting. Okay, now we can see. Live here. So now we're live. There we go. We thought we were live, so we're talking to ourselves. Seu comentário, dá para ver as nossas caras? Ok, por fim. Então, acho que eu acabei de dar uma apresentação de todo mundo e a gente não estava live. Então, agora, sim. Oh, people. Okay, so I'll start in English and then I'll say something in Portuguese. So this whole webinar is going to happen both in English and in Portuguese. I'm Gavin. I'm an American who speaks Portuguese, and I run a channel for people who speak Portuguese learning English. We have Brian on the webcast also, and we have Alonzo on the webcast also, who will appear as everyday strangers here on the web chat. And he is an American also learning Portuguese in this new session. And so we'll talk to him in a little bit. Então, o que eu acabei de dizer é que vamos fazer esse webinar nas duas línguas, inglês e português também. Claro, eu sou o Gavin do canal Small Advantages, sou um americano que eu aprendi português sozinho. Também temos o Brian, que é o criador desse conceito do Add1Challenge, aprender uma língua nova após 90 dias. E também temos o Alonzo, ele também é americano, aprendendo português. Ele começou no Add1Challenge faz 6 meses, mais ou menos, mas ele vai fazer de novo nesse novo Add1Challenge português e inglês especificamente, que é super legal. Vamos ter um bate-papo, explicar como funciona, responder umas dúvidas da galera. Essa é a minha primeira vez fazendo mais ou menos tradução simultânea num webinar, assim, então vou tentar, por favor, pega leve comigo. Mas para começar, queremos saber de onde vocês são. To start out, we want to hear where you guys are from. So if you could write in the comments. Eu já vi que vários de vocês disseram que vocês não... tem pessoas que não são do Brasil. Então, queremos saber quais são americanos, isso. E acho que o Brian tem algo a dizer. And also add like why you're learning English or why you're learning Portuguese. Just say, yeah, I'm from wherever you are, and then say I'm learning English because I want to go to America, or you're learning Portuguese because there are a lot of beautiful people there, or something. Yeah. Então, ele falou que também, se vocês puderem também adicionar por que é que você está aprendendo inglês, or why are you learning Portuguese? É porque você quer viajar por lá, porque tem mulheres bonitas lá no Brasil, algo assim. Qual é a sua motivação principal de aprender a outra língua? And I'm going to read off some cities here. Manaus, Florianópolis, Minas Gerais, Paraguay. Awesome. LA. São Paulo, LA. So Campinas. São Luís, Campinas. So I already introduced myself. So why don't we start? Yeah, you can start. While we're waiting for comments here. Enquanto a gente está vendo os seus comentários, vamos nós apresentar. We're going to introduce ourselves while we're looking at the comments. So, Brian. Yes. So my name is Brian Kwong, and I'm the founder of the Add1Challenge, which we'll talk about a little bit in this webinar. Ele é Brian Kwong, ele é fundador do Add1Challenge, que vamos explicar mais daqui a pouco. So I started the Add1Challenge 3 years ago. Faz três anos que ele começou o Add1Challenge. And I wanted to learn, actually it's in my presentation a little bit, so I guess I don't want to start right now because I have slides for a quick introduction. Why don't Alonzo say what? Beleza, então o Brian tem uma apresentação sobre o assunto, então ele vai dar essa apresentação daqui a pouco, mas vamos ir para o Alonzo para apresentar. Okay, hey, how's it going? My name is Alonzo Williams. I'm a photographer for a project entitled Everyday Strangers. I need to keep going.
You say it in Portuguese. Portuguese right there. Sim, olá. Olá, tudo bem? Eu sou Alonzo, eu sou fotógrafo de rua. Eu tenho um projeto chamado Everyday Strangers. Quando eu viajei muitas cidades, eu encontrei muitas pessoas e pergunta essas perguntas, né? Eu estive estudando português por 6 meses. Sim, só isso. Great. Cara, isso é super, super legal. Tipo, ele acabou de aprender português faz 6 meses através do Add1Challenge. Ele vai participar de novo nessa nova turma. Que é super legal. Alonso, onde é que você é agora? Agora, eu estou no aeroporto em Chile, América do Sul. Mas, oh, okay. Eu achava que I thought that you were in Rio right now. I didn't realize that you're in Chile. I just left Rio about 6 hours ago. So I got a 5-hour layover out here in Chile. Then I'm headed to Miami. Nice, man. Yeah. Cool. So I see people saying why they want to learn English because somebody said, I'm learning English because I want to travel the world. Estamos lendo os comentários. Estou aprendendo inglês por gosto e tenho vontade de trabalhar com cinema e música fora do Brasil. Someone's going to live in Canada. Yeah, someone's going to live in Canada. That's a good reason to learn English. Acabo de me formar como engenheiro e necessário para a profissão. Rafael want to learn English because he wants to travel to the USA and other English-speaking countries. I want to improve my English because I'm going to be a Portuguese teacher in the US in August. That's awesome. Oh, nice. Great. This is so cool seeing all these chats, these people saying why they're learning and where they're from. É, gente, é tão legal ver todos esses chats. Obrigado. Colorado, Paraguay. Wow. So shall we start now? Yeah, let's start. So we just got a comment. So, how is this all going to work? How is this webinar going to work? And how does Add1Challenge work? Como é que a gente vai proceder? Como funciona o Add1Challenge? Como funciona esse webinar? Então, Brian, let's do it. Yeah, so just very quickly, how this is going to work is that I'm just going to share something very valuable first about motivation. And I just want to help people. I want you to get something from this webinar. So regardless if you sign up for the Add1Challenge or not, you still learn something in this webinar. Então, rapidamente, ele quer dividir algo sobre motivação quando falar de aprender uma língua estrangeira. E mesmo que você não se inscreve no Add1Challenge, é boa motivação. E ele vai falar sobre o que inspirou ele a fazer tudo isso. And at the end of the presentation, we will talk about the Add1Challenge, and Gavin and Alonzo will both share some of their experience doing the Add1Challenge. Então, depois dessas coisas sobre a motivação, de se falar com vocês sobre isso, falar a respeito, vamos falar mais sobre esse Add1Challenge, essa turma inglês para português especificamente, e como está rolando também o Add1Challenge para o Alonso, como ele começou a aprender português através do Add1Challenge, e eu também estou aprendendo tcheco através do Add1Challenge. Mas em turmas diferentes, claro. And then you can ask any question you want at the end after that. E aí você pode perguntar o que você quiser a respeito da motivação, do Add1Challenge, qualquer coisa. And we'll keep this to about an hour or less. E esperamos ter uma longitude de 1 hora ou menos. Então, vamos lá. Okay, great. Let's get started. Let me see. I'm gonna share my screen. Então, ele vai compartilhar a tela dele. So, and also, this webinar, this presentation has a lot of interaction. So I'll ask you a question and you answer in the chat box. Então, ele disse que
esse webinar vai ter muita interação com vocês. Então, ele vai perguntar alguma coisa e realmente queremos saber as suas respostas. Great. So can you see my present? Can you see the slides right now? Dá para ver a tela dele? Say yes in the chat if you see my Caso slides. sim, por favor, digite sim. Hey, Brian, could you make sure too that while I'm translating, it just stays on your screen? Okay, sure. Click on your screen there. Like that? Uhum. Ok, beleza. Todo mundo. Parece Great. que todo mundo pode ver. Okay, great. So let's get started. So my name is Brian Kwong, and I started the Add1Challenge 3 years ago. And I started because I wanted to learn German with my previous father-in-law. Então, ele começou a aprender. Ele estava aprendendo alemão faz 3 meses 3 anos quando ele começou este Add1Challenge e ele estava aprendendo alemão por causa do sogro dele naquela época. Yeah, and he cannot speak any English. E ele não consegue falar nenhuma palavra de inglês. So I had to learn German to speak with him. Então, ele tive que aprender alemão para falar com ele. And so I needed something to get me out of the comfort zone. Então, ele estava precisando de alguma coisa para tirar ele da rotina. And something that will actually have me practice speaking. E algo para realmente forçar ele a praticar com a fala, né? So I started a 90-day challenge for myself. Oh, wow. Eu não sabia disso. Ele começou para si mesmo no começo desafio de 90 dias. And I recorded my video. I recorded a document my whole 90-day challenge on YouTube. E ele gravou o progresso dele em vários videozinhos no YouTube. And after I completed my challenge and I was able to have my 15-minute conversation with my father-in-law in 90 days for the very first time. Uau, e depois disso, sim, uma conversa de 15 minutos com o sogro dela depois desses 90 dias pela primeira vez rolou. And it was my first ever conversation with him after knowing him for 2 years. Então, foi a primeira conversa com ele após conhecer ele por mais de 2 anos. I thought, wow, this works. Ele estava se achando que, uau, realmente funciona isso. And I thought, if I can do this myself, would it be more fun and more effective if I do it with other language learners around the world? Ok. E ele estava pensando que, será que vai ser super legal fazer isso com mais aprendizes de outras línguas juntos? And hey, Brian, people are saying that you can go in larger chunks, and I'll just kind of do like a big summary. Oh, I see. Great. So yeah, so that's how we started the Add1Challenge. And over the past 3 years, we have more than 1,000 people have done the Add1Challenge. Wow. Depois de 3 anos, é assim que começou o Add1Challenge e até agora mais de 100 pessoas têm feito o Add1Challenge juntos. So what I'm sharing with you today is from what I learned about helping people stay motivated and helping them actually speak the language in 90 days and what I learned about motivation. That's what I'll be sharing with you today. Ok. Então, o que ele vai compartilhar com vocês hoje é o que ele aprendeu sobre esse processo e de quando ajudar tantas pessoas a aprender. Então, vamos lá. So the number one key of stay motivated is the future. Então, gente, a coisa marcante, a chave é o futuro quando pensarem em aprender uma língua estrangeira. To be more specific, is how motivated you are today is determined by what's in your future. Então, o nível do seu motivação hoje, né, realmente é determinado por o que está no seu futuro. E acho que o Brian vai dar mais exemplos aqui. I think you're going to give some more examples here, right? Yeah. Can you say that again in Portuguese? How motivated you are today is determined by what's in your future.
Então, seu nível de motivação hoje está determinado não de hoje, o que está rolando hoje, mas o que vai acontecer no futuro. No futuro é o que motiva o que você é agora, hoje. So now let me give you an example. Have you ever been on a date before? If you have been on a date before, type yes in the chat box. Então, vocês já saíram com mulher, um homem para, assim, a date. Date é difícil de traduzir. Eu tentei encontrar uma Gavin, have you been? tradução, mas para um restaurante ou ao cinema, né? Você estava super animado. Gavin, have you been on a date before? Yes, I've been on a date before. You're married, I hope so. Yeah. Alonzo, have you been on a date before? Yes, I've been on plenty of dates. Great, good for you, man. Namoro, that's what it is. Eu sou solteiro. And I saw your pictures on with a cutie when you're in Brazil. Ah, yeah, man. Yeah. We'll talk about that later. Oh, we'll talk about that later, okay. All right. So, então, eles estavam falando do encontrinho do Alonzo lá no Brasil. so let me ask you something. How do you feel 1 hour before your date? Então, é para digitar aqui, como é que vocês estavam se sentindo 1 hora antes do encontro? Can you type in the chat box, tell us how you feel 1 hour before meeting with your date? E como é que você está se sentindo 1 hora antes de se encontrar com aquela namoro? So, Gavin, can you share with us, how did you feel 1 hour before meeting with your current wife? That would be interesting. And with my current wife, I think a lot of people know her on the channel. Like giddy and really nervous and excited, and like trying to plan out how I could make it all go right. Great, perfect. Alonzo, how did you feel? Just maybe somebody you really like. Yeah, someone I really like. Good one. Very nervous, man. I overthought the whole thing, man. I don't know, just super anxious, super anxious. Yeah. E muita gente está falando exatamente isso também. Anxious, ansiedade, ansioso, nervoso. Great. So I can see people saying anxious, really nervous, extremely nervous. Just read some of the answers now. Worried, happy, alegre. Yeah. Extremely nervous. What Eufórico. Yeah. That's pretty much it. Anxious, excited, happy, nervous, and things like that. Great. So when you're feeling that way, an hour before your meeting, what were you doing? Can you type in the chat box and tell us what were you doing feeling this way? Ok, tudo bem, vocês estavam se sentindo nervoso, ansioso, mas o que é que você estava fazendo? Especificamente, é para digitar aqui também. And let's see, what was I doing? Yeah. Mostly, probably like trying to wear the right clothes and like rehearsing what I would say in my head, and like trying to get myself like really excited for it, Right. Great. So you, Alonzo? Man, I was doing a lot of things. I'll definitely probably switch maybe 5 outfits. Looked in the mirror maybe about, I don't know, maybe 30 minutes. Make sure I don't have any pimples and all like that. My breath doesn't smell. Yeah, last minute things. Great. And then you're nervous, right? So, okay, got it. So now, guess what I do? Guess what I did? Oh, let's see what people are saying about what they're doing. If people are saying what they're doing when they're nervous an hour before. Drinking a coffee. Got it. Never been on a date, so don't know. Hearts want to jump out of the chest. Trying to choose the words, a strategy to win the heart of the girl. Great. So guess what I was doing an hour before. Então, adivinhe o que ele estava fazendo 1 hora antes.
I'll do a lot of push-ups. What? Get down and do a lot of push-ups just so that my chest is a little bit bigger. So hopefully I'll impress the lady. Eu não sei o que é push-up em português. Vocês podem escrever aqui também, mas ele estava fazendo isso? Como assim? Now, the thing to understand is that the date hasn't happened yet. It's an hour away. It's in my future, but it's already impacting how I feel and my actions. Ok, flexões é a palavra, tá? Então ele estava fazendo as flexões para fazer com que o peito dele ficava um pouco maior, né? Uma hora antes, claro que. Well, Brian, could you actually repeat that? I want to make sure that I expressed that correctly. Yeah. So even though the date is not, it's an hour away, it's in my future. It's already have an influence on my action and how I feel. Então, mesmo que o encontro ainda está no futuro, né, uma hora no futuro, já está influenciando o presente, né? Right. So can you see what's in your future can influence how you feel and your action today? Não, vocês estão vendo, né? O que está no seu futuro. Claro que tem muito influência no que você está fazendo agora mesmo. Type yes if you see this. E caso sim, se vocês concordam, por favor, digite sim ou não. Can you see this, Gavin? What do you think? Oh my gosh, yeah, I could not agree more. Yeah, we're going to talk a little bit more about this in a bit, but I want to hear from Alonzo too. And Alonzo, they asked if you could speak a little bit in Portuguese too. De novo, eu fui ao Rio semana passada. Eu não sei, cara, eu estou muito, eu não sei o que falam agora. It depends. Someone asked me something. Yeah. So. Mas você entende que o futuro é verdade para você que o futuro dá para influenciar o presente, não é? Sim. See, you see that? Great. So now, since everybody understands this, now I want to think about the most boring language learning activity that you've ever done before. Yeah. Então, agora ele quer que vocês pensem na atividade mais chata que você já fez na vida. What is it for you? What is the most boring thing for you? Tell us in the chat box. Por favor, no chat, digite a coisa mais chata, mais entediante que você já fez. What's yours, Gavin? Man, I am remembering some college classes that I literally could never stay awake in. And I would they were in the early morning and I would just dread the fact that I'd have to try to stay awake and concentrate because I didn't want to do it. Got it. You mean learning Portuguese, learning a language in school? No, not a language. I think some math classes and other no, things. Let's talk about the language learning activity that's the most boring for you. Mm-hmm. The language learning activity. Então, ele quer saber o que é a atividade de aprender uma língua estrangeira agora. O que é mais chata. For me, probably having to memorize words. Memorizing words is so important, but it's hard, you know? You really got to find a good way to do it, and it can be boring sometimes. Great. Okay, you, Alonzo, what's the most boring language learning activities? Yeah, I think I'm gonna agree with Gavin on this one. Flashcards, I think those are really boring for me. Well, not even flashcards, but making a list of words that I run across and then trying to memorize them and everything. So definitely the memorization of words is very tedious for me, man. Got it. Yeah. So let's see what the people are saying.
gramática, grammar, diz a galera. I see memorizing word, grammar. Provas, tests. People are saying more general things too, like waiting in the airport for 8 hours. Alonzo understands. Yep. Memorizing Composition. verbs, memorizing the verb to be. Oh, I can relate. Yeah. Composition, learning to writing essays. Right. Yeah. So for me, my most boring activity is reading a grammar book. Então, para ela, a atividade mais chata é ler livro didático de gramática. And I do it because some experts say that that's the best way to learn grammar. E, cara, a única razão que ele faz é porque certo esperto disse no passado, certo tempo, que é a única maneira que dá para aprender uma língua estrangeira através de livro de gramática. So I put okay, study grammar in my schedule. And how motivated do you think I am, knowing that I need to read my grammar book in my future? Então, ele colocou no horário dele que ele tem que estudar gramática e qual é o nível de empolgação que vocês acham que ele tem depois de ver esse I have to study grammar no horário? So every time when I use a grammar book, this is what's going to happen. Wow, is that a real picture? It's a real picture of me. Maybe it's a hand mark. Eu acho que toda vez que ele tem que aprender gramática é isso que vai acontecer. E é uma foto real. Hey Brian, can you keep it frozen on your screen too again? Yeah. Sure. Is it better? Is it there now? I think that should be good. Okay, good. So when I know that I put it in my schedule, I'll feel sleepy because I fall asleep every time, right? Even though it's not there yet, but if it's in the future, I'll feel sleepy. Então, na hora de colocar, ele já sabe que ele vai se sentir muito cansado no futuro. So now you can see that what's in your future can impact you, can influence you both positively and negatively. Então, qualquer coisa que está no futuro pode se influenciar ou positivamente ou negativamente também. Now, knowing this secret, knowing this key, how can we utilize this to our advantage? Então, sabendo disso, como é que a gente pode ter esse conceito e aí levar uma vantagem, usar para nos beneficiar, e o que eu estou tentando expressar aqui. So knowing that what's in the future can influence our action right now, both positive and negatively, how can we use this to our advantage? Do you have any ideas? Mais uma vez, se você tiver alguma ideia de como a gente pode tornar essa ideia do que pode nos motivar desde o futuro numa maneira boa, é para escrever também ou chutar. Acho que o Brian já tem algumas ideias. Brian, I think you have some ideas too. And Gavin, do you have any ideas? Of course I have ideas. Gavin, do you have any ideas? Well, instead of something that you know is going to make you tired or unmotivated, you could schedule something that you know is going to keep you motivated and get you excited. Right. So, Alonzo, you still there? Alonzo? Maybe he's not here. Uh-oh, looks like we lost him. People are saying here, oh no, we lost him. Okay, people are saying that, making friends or something is something they could have to keep them motivated in the future. Got it. Okay. Breathe deep. Have the goal of meeting women. Great. Have the goal of reading a book. Great. So great. So you can see how if you can put as many rewards, make it fun, exciting, or punishment, or anything that will motivate you in the future, it will help you stay motivated. Então, qualquer coisa, seja a diversão no futuro,
Eu tô esquecendo a palavra para reward. Recompenso no futuro. Motivos super legais. Ou também um castigo que vem no futuro se você não cumprir alguma tarefa. Então todos podem te motivar. And if there's Falando da aprendizagem de uma língua aqui, não é talking about language learning here, right? Right, exactly. So Right. these reasons, or I think the most important thing is the reasons, like, why you're learning it and then how you can make it fun, right? These are the most, because this is a day to day, and if they're so important, and they're so important to you, you put them in the future, they will pull you into action in the present. Então, o objetivo é ter coisas, para ter coisas que são vão ser tão de uma recompensa tão grande, ou que são tão divertidos, algo que desde o futuro vai te puxar, né, para cumprir uma tarefa, uma coisa que você quer que fazer, né? Sempre ter essa motivação te puxando desde o futuro, como na imagem. Great. So, for example, in the Add1Challenge, if we have more than 50 people who join the Add1Challenge, then we'll give away one flight ticket to one winner of the Add1Challenge. Então, por exemplo, falando de viagens a outros países, tem turmas de Add1Challenge. Se a turma tiver mais de 50 pessoas, sempre é sorteado um voo, ida e volta para outro país da mesma língua que você está aprendendo. Neste caso, português ou inglês, né? Um país onde se fala aquela língua. So this is awesome motivation. Yeah. So this is the first time we ever gave away a flight ticket, and it was in 2015 April. Ok. Então, claro que isso não é a única motivação, mas é a primeira vez que eles fizeram isso no Add1Challenge, e acho que ele vai falar um pouco mais sobre a respeito. And the winner was his name is Jake Brown. He was 14 years old, and he was learning Mandarin. And Wow. after learning, just imagine you're a 14-year-old, you learn Mandarin for 3 months, really hard, and you're able to hold a 15-minute conversation. And then you get the chance to fly to China. And he flew to Beijing for a week to really experience the culture. That's freaking awesome. So, caraca, ok, depois de 90 dias dessa turma de Add1Challenge, quando o voo foi sorteado, foi esse cara, Jake, da Austrália, quem ganhou. E ele estava aprendendo durante 90 dias com o objetivo de ter uma conversa de 15 minutos com um nativo de chinês. Após 90 dias, foi ele quem ganhou o voo para a China. So I also want to ask Alonzo here. So knowing that you're going to Brazil, did it help you stay motivated learning Portuguese? Yeah, I would say yes, definitely, man. Mainly, I guess being immersed in the culture can definitely have a big effect on, your learning motivation and whatnot. When I started Portuguese, I was living in Houston, and not many people spoke the language. So there was a lot of moments when I really just wanted to give up. But because it's linked to something that I love to do, I kept going. And soon as I touched down in Brazil, I started reaping the benefits of the hard studying that I had been doing, man. So yeah, definitely. That's so awesome, man. Great. You want to translate that? Então ele está falando mais sobre a experiência de ter essa viagem para o Brasil no futuro dele, que estava impulsionando ele a aprender mais português. Super legal. E tem outras maneiras de se motivar também, além de só viagem, mas isso é uma viagem super grande. So the future, how motivated you are today, the number one secret of motivation is how motivated you are today is determined by what's in your future. Então, o nível de motivação que você
tem hoje é só motivado do que você tem no seu futuro imediato. É a chave, a coisa chave desse negócio. And I'm gonna end the presentation with the last quote. Well, actually, this is not the end, but this is a really good quote from Polyglot. To do whatever it takes in this hour for you to want to learn another hour tomorrow. Wow, I like that. Então, faça o que é preciso nessa hora para fazer com que você esteja motivado para aprender mais uma hora no futuro, né? It's really cool because Anthony Lauder he learned Czech. He speaks Czech. Exactly. That's really cool. I didn't know that was his quote. Yeah, that's his quote. And so what this means is that if you have something exciting that you want to do another day tomorrow in the future, then you'll want to do it. But if you have something that you don't want to do in the future and you don't want to study another hour tomorrow, then you probably won't go too far. Right. Então, não importa o que você faz hoje, se você não vai querer estudar mais uma hora amanhã. Então, temos que ter certeza que vamos ter essa motivação para frente. So if you actually practice and master this, you can master learning anything you love in your life. Então, através desse processo só, você pode dominar qualquer coisa que você quer aprender na vida, o que você, qualquer coisa que você ama, realmente quer aprender. Great. So we can save the questions about the presentation of Add1Challenge at the end. Mm-hmm. And so we're almost done, actually. Okay. So, então, vimos que estamos recebendo perguntas sobre a custa, sobre uma turma só de inglês para português dessa turma de Add1Challenge, não tem outras línguas, mas vamos falar mais sobre as perguntas daqui a pouco, falta pouco para acabar com a apresentação, é o que falou o Brian. So the Add1Challenge, it's a 90-day course, and the goal of the 90-day challenge is for you to be able to hold a 15-minute conversation in 90 days. Right. Então, ele tem os detalhes aqui do Add1Challenge em geral. Então, com todos os Add1Challenge, acho que já tem rolado mais ou menos 25, algo assim. O objetivo é poder conversar com um nativo de inglês ou português para os aprendizes do português na turma, naquele idioma após 90 dias, né? Esse é o grande objetivo. And so we have the 90-day course, email course, we have an accountability tracking sheet, study group, assignments and mini challenges, hangout once a month, and all of these is designed to help you stay motivated and learning together as a community so that we can help each other out and support each other to reach that goal of 90 days, a 15-minute conversation in 90 days. Uhum. Então, para atingir esse objetivo, tem todas essas coisas. I think I'm going to explain a little bit like how I'm finding all these groups. Sure, too. sure. You can go então, in. Acho que vou descrever porque eu estou no dia 24 do meu Add1Challenge. Então, tem todas essas coisas. Tem uma área da comunidade onde todo mundo coloca cada dia que você estuda, quanto tempo, e você está vendo as outras pessoas que estão, e você conhece essas pessoas, né? Então, todo mundo está verificando o que as outras pessoas estão fazendo. Tem grupos de estudo intenso, se quiser também, para te motivar com ideias, talvez grupos de WhatsApp, que já rolam também, mas tem especificamente desafios, mini desafios e tarefinhas para cumprir também dentro da comunidade. E o que é legal sobre essa turma de inglês e português é garantido nativos que estão aprendendo na sua língua, né? Então, falantes nativos de inglês, por exemplo, o Alonzo aqui, que estão aprendendo português, vocês podem bater papo através de Skype e motivar um ao outro. Great. So what did you say? So I kind of, I'll translate for you now. Like I'm on about my 25th day or right now, so you can see kind of
you have the accountability track, and you can see who's doing what. You all know each other, so you're all holding each other accountable. You can do intense study groups if you want, and that can be however you want that to be. I didn't actually explain about Facebook or anything, Right. But mini challenges, assignments I explained, and the coolest thing is that you are guaranteed conversation partners. Right. So, Alonzo, do you want to share a little bit about your experience of the Add1Challenge? Yeah. So first off, prior to the Add1Challenge, I was learning Portuguese probably 3 months beforehand, and I noticed a lot of differences between my study method versus my study method when I joined the Add1Challenge. With Add1, they pretty much give you all the tools that in my eyes you truly need, which is one, a team. Studying alone can be one of the most boring, difficult, discouraging things in the world. And not just a team, but a team full of motivators as well. People who are people who you can actually relate to when it comes to studying and learning languages and everything like that. Two is structure. I'm not really the best planner, so when it comes to planning, Add1 pretty much has everything set up and ready. Oh, do I need to translate it, or if you can and if you want, I can help you for things you don't know. If you can, yeah. I don't want to say too much, then, but you get what I'm saying so far, right? Yeah. Então, em resumo, ele está falando das coisas que ele gosta do Add1Challenge quando ele está aprendendo português, porque ele está se inscrevendo no Add1Challenge dessa turma, em inglês e português especificamente. Ele falou do time que você tem no Add1Challenge, né? Isso. Claro, todas as pessoas ajudando um ao outro. E também a estrutura, porque ele não é uma pessoa bem organizada, então ele gosta desse accountability tracker, de quantos minutos por dia, e tendo outras pessoas para te motivar. Definitely. And last but not least, like the accountability. Pretty much it's what is it called, Brian? A non-negotiable, pretty much. And that non-negotiable, I think that's what really sets the bar, because my non-negotiable was, if I wasn't able to hold a conversation within 15 minutes, and I would not go to Brazil. And I really wanted to go to Brazil, so it was so I was really studying. So just doing things like that to set the bar that high will definitely motivate you more as well, So. Yeah. Então ele falou que a coisa mais marcante. Thanks. He's at the airport, ele está no aeroporto. Mas ele falou que a coisa mais marcante sobre esse desafio é que, através de marcar um objetivo final que você não pode mudar, né? Ele tive um castigo. Normalmente toda pessoa no Add1Challenge tem um castigo. Para ele o castigo foi que se ele não atingiu o objetivo de falar por 15 minutos com um nativo da língua portuguesa, então ele não podia ir para o Brasil. Né? Então isso foi o castigo, mas também tem esse objetivo super feliz e super legal de falar em português, que é boa motivação também, mas a coisa principal é que você não pode mudar esse objetivo depois de marcar após 90 dias. Great. Yep. So just quickly recap what you actually get for the Add1Challenge. You'll be in a secret Facebook group. You'll be in the Add1Challenge website, like a separate website. Can you show them the accountability tracker, Gavin? Yeah. Então ele está falando do que você vai receber dentro desse grupo. Então a parte do grupo acontece num grupo segredo, grupo privado no Facebook, mas também tem esse Add1 Community, Add1Challenge.com, Add1Community.com. Por exemplo, eu tenho aqui, eu estou no Add1Challenge número 23, onde tem, acho que mais ou menos 100 pessoas, todo mundo está aprendendo uma língua diferente, e temos todas essas pessoas que estão tracking aqui, marcando os dias de progresso. Então, sou eu aprendendo tcheco, essa mulher é uma japonesa aprendendo inglês. Vamos ir para outro grupo aqui, que tem pessoas aqui, Lauren, Finn, Lea Jo, aprendendo diferentes idiomas. Oh, aqui em cima
Yeah. Well, I can't see you now. You need to share screen. Sorry. All good. All good. Ok, desculpa, gente, eu estava mostrando a minha tela. Mas, por exemplo, aqui é um exemplo de pessoas marcando os dias de estudo e o que você vai receber, né? Pessoas aprendendo inglês, outras pessoas aprendendo russo, coreano. Aqui sou eu aprendendo tcheco. Essa é uma japonesa, como eu já falei, aprendendo o inglês. E todo mundo dá para ver o que as outras pessoas estão fazendo, dá para colocar anotações. So can you explain to them when you sign up, you get an application form, and then in the application form you say, okay, I'm going to study for 30 minutes a day, 5 days a week. And each day when you finish that 30 minutes, then that's when you come into the accountability tracking sheet and say, yay, I did it. Can you explain that again? Sorry, the last part there, I missed that. Like, I'm just explaining how that accountability tracking works, because people see yay, nay, what does that mean? Like, they don't really get what that means. It's just that when they sign up, they are going to get an application form, and they will need to tell us how often they will study. For example, 5 days a week, 30 minutes. And then once they did it that day, then they'll come into the website to click yay or nay. Right. Então, vou explicar como funciona todo agora mesmo. E também, I'm going to start by saying, first of all, that these will just be Portuguese speakers and English speakers learning the other languages, because people are asking, well, why are there going to be other languages? Então, vou explicar aqui que primeiro nessa turma só vai ter falantes nativos de português e falantes nativos do inglês aprendendo a outra língua, né? Então, é a primeira vez que a gente faz isso, vai ser super legal. Como é que funciona? Primeiro, depois de se inscrever no Add1Challenge, você vai marcar o seu objetivo e o seu castigo. O que é o castigo que você não atinge esse objetivo de conversar por 15 minutos com nativos do inglês, né? E pode ser criativo, você pode fazer o que você quiser, mas é para te motivar. E também você marca quantos minutos e quantos dias é que você vai estudar, né? E é isso que eu estava mostrando nas tabelas, né? Accountability trackers, onde eu marco todos os dias. E aí, sim, eu estudei hoje, eu atingi a minha meta por hoje e vamos permanecer motivados para frente, né? Ou não, eu não cumpri. Todo mundo pode ver que eu não fiz o meu estudo durante o dia. Todo o time, toda a comunidade pode ver. Great. So, and you also get a study group assignment. You already explained all these things like that. So, então, tipo, ele quer que eu explique que, por exemplo, mini desafios são talvez você se gravando no YouTube e compartilhando um vídeo do seu progresso quando falar em inglês, né? E você também vai ter grupinhos de estudo intenso, talvez com outros nativos de português aprendendo inglês e também com parceiros de conversação, porque, mais uma vez, vão ter americanos, britânicos, será algo da Austrália aprendendo português também, o que é super legal. Great. So the total cost is $147 for 90 days, and we only have 100 spots. So we it's only for serious people who are motivated, who wants to learn to speak the language. Like people said they wanted to go to Canada, live in Canada. People wants to travel the world, and you really want to speak English, and this is what this is for. Então, é 147... sou péssimo números, gente. É $147 por 90 dias e só tem 100 vagas. Na verdade, só tem menos disso agora. Mas é só para... Ele quis destacar que é só para pessoas que estão sérias em realmente falar, de conversar com nativos. Ele mencionou que tinha uma moça que estava se mudando para Canadá, ou um engenheiro que tinha que falar em inglês para a sua profissão, né? Então, não é muito comum ter essa oportunidade de ter parceiros de conversa dentro do mesmo lugar para ajudar um ao outro. E é só para pessoas que vão levar a sério o que ele falou. Great.
Let's see. Is there anything else? So we only have 100 spots. Did you say that already? Só tem 100 vagas só para limitar o número de... Porque é mais fácil facilitar todas essas conversas e os desafios com só 100 pessoas também, né? E também quero mencionar aqui, acho que eu já vi vários preços nas escolinhas de idiomas na esquininha lá no Brasil para um curso de inglês que é 2 vezes, 3 vezes mais caro por mais ou menos a mesma longitude, né? Então, claro que isso é algo diferente, mas realmente eu estou fazendo, funciona, o Alonzo está fazendo de novo, funciona para ele, super legal. And so if you click on the offer, people see the offer or? Então, vocês, por favor, vocês podem ver, tem um botão de oferta aqui no webinar. Dá para ver? Caso sim, por favor, digite yes. Or click on the link. Ou também, Brian botou o link aí. E é 140 e... Gosh, sou péssimo número. $147 pelos 3 meses, mas também você vai permanecer no grupo de Facebook depois. E também você pode continuar com essas pessoas aprendendo. Então, na verdade, é essa quantidade para a vida. Não é? This is they're asking if it's 147 for 3 months. Yes. You know, and 147, but you will also always be in that group and you'll always like have those people that you met, right? And yeah, once have those people you met, what do you mean? The people that you met during your challenge. Oh, exactly. You start together and end together. So that's how we all start on day 0, we all end on day 90. So we support each other and help each other to reach that 15-minute conversation goal. Então, como uma turma, um time, uma comunidade, todo mundo está começando dia número 0 e indo para dia 90 juntos. So if you see this on my screen, so once you click on the link, you see this, and you can click on this one, the last one. I'm Brazilian learning English. And then it will ask you these 5 things. Then basically based on your specific situation, your struggle, then it will tell you how it can help you. Brian, can you lock your screen on again so I can translate that? Okay, good. Oh crap, can you see? Whoa. It's going crazy. Okay. Can you see? Or? Então, depois de clicar no link, vocês vão ver essa caixa com opções, né? E baseado no que você escolher aqui, tipo, você tá num platô de aprender inglês, ou você você se sente vergonha quando falar, tipo, você tem medo, receio de falar, ou que você não tem tempo suficiente para estudar, né? Você pode escolher qualquer opção que é melhor para você, aí você vai ser organizado baseado nisso. So, all right, so that's it. So if you click on the link, going crazy. So crazy. All right. If you could click on the link and that's what you see, and we only have 100 spots. So first come, first serve. Então é para clicar no link, só tem essas 100 vagas. Já sabemos que é menos, na verdade. We already know that there's actually fewer spots left now. Right. So now we can get... o link tá aí de novo lá. E I guess we can answer questions now. Let's ask questions, yeah. Okay? So, então vamos responder dúvidas da galera. Primeiro, a plataforma estará em português ou só em inglês? Is the platform only in English or is it in Portuguese? It's only in English. Então, essa plataforma é só em inglês, então it should be good practice too, right? Yes. Boa prática também. So this is the time when you ask questions, so you guys can go ahead and ask questions. Então, por favor, essa é a hora de perguntar. So, who do they need to have a conversation with at the end of the course? It's from a question from Paulo Vitor. Great. So, you need to have a conversation with a native speaker. So basically, you need when you apply, you make an application video, and then you make a day 0 video so you can record
where you start. And then you do a day 30 progress video, day 60 progress video. On day 90, you have a conversation with a native speaker. Ok. So, então, tem esses vídeos, você tem esse vídeo da aplicação, quando você explicar por que que você está fazendo o challenge. E também tem vídeos nos dias 30, 60 e 90. E dia 90 é essa conversa que o Paulo perguntou. E pode ser um parceiro de conversação que você encontrou no grupo, ou também they can find people on italki too if they have trouble finding some too. Yes. Você pode achar alguém no italki, no grupo também, um parceiro de conversação, como eu já falei. É o que você quiser, mas você tem que ter gravado este vídeo após 90 dias. Entendeu? There will be people like Alonzo who will also be in the Add1Challenge. Yep. Por exemplo, o Alonzo, né? Ele vai estar no grupo, então você pode gravar um vídeo com ele e ele tem que gravar um vídeo em português também, não é, Alonzo? Isso. Okay, let's get a few more questions. How are people sorted by level? Como serão nivelados os níveis? Perguntou Adriano. Because everybody make their own study schedule and how they're going to study, we don't need to sort out. Because if I'm at a high level and my plan is study 30 minutes a day, 4 days a week, if I'm a very beginning level, I'm still studying 4 days a week. It doesn't really matter. You don't need to match it. So, yeah. Então, ele falou que na verdade, faz por si mesmo essa organização, porque todo mundo está botando quanto tempo e como que eles vão estudar, e você vai escolher os métodos que funcionam para você, não é? E aí você pode conversar no grupo, encontrar pessoas no mesmo nível também. Você vai conhecer todo mundo na galera. Eu já sei disso. I'm talking about like I've already seen how people at similar levels are seeing each other, you know. Right. E aí todo mundo pode ver. Somebody asked about the money back, which is great. We have a 30-day money back guarantee. So within 30 days, if you don't think it works for you, just send me a message and I'll get your money back. And we also have a 90-day guarantee. 90-day guarantee. So if you fulfill all the minimum requirements, for example, tracking all your tracking sheet for 90 days, and you do your day 0, day 30, day 60, day 90 video, and you're still not happy with it, 90 days later, I'll also give you your money back. But you need to fulfill all the minimum requirement, of course, for the day 90. If you're not. Oh, that means you believe in it for sure. For sure. Ele falou que sim, o Vinícius perguntou, é algo como depois de 30 dias que você não está gostando, você pode ter o dinheiro voltado. Eu não sei como traduzir em português. Se chama um 30-day guarantee em inglês, não é? Então você vai receber de volta o dinheiro caso você não gostar, e depois das 90 dias, se você fizer todas as coisas mínimas, tipo marcando todos os dias de estudo, fazendo os vídeos, e se você ainda acha que você não melhorou, então você pode receber o dobro do dinheiro. E ele fez isso porque ele realmente acredita no processo, é o que ele falou. And really important thing I want to say is that we'll close the application because everybody needs to start on the same day on day 1. We'll have to close the application on Friday. Então, por causa de todo mundo tem que começar no dia 0, num dia específico, o prazo de que depois vai ser nessa sexta-feira que vai encerrar o prazo de quando vocês podem se inscrever. Então, vocês têm mais 2 dias se quiser fazer isso, assim que pode começar tudo. Great. Let's see if there are any questions. So this is a good question that I saw. Someone said, are they sure that there will be someone to talk with, like native English speakers, and how that works? And also, can someone who already has intermediate English do it? Totally. So the first question is, I don't know exactly how many people will sign up on the English side, but one thing for sure, I know Alonzo will be in it.
Yeah, I'll be in. So you can. There's at least Alonzo for you to practice to. So there are Yeah, many. if y'all need any help, like Brian said, I'll be in it, and you know, I have a pretty good history with helping people on the English side. You know, a little exchange kind of thing. So if y'all need my help, I'm here, man. So basically, you can be doing 30 minutes exchange with people. 15 minutes English, 15 minutes Portuguese. So you both get something out of it. So you also need to learn how to find people to speak with too, right? Possibly I talk and not an exchange. But the whole point of this is that we'll find people for you to practice with. Mm-hmm. And yeah, go on. Can I translate that really quick? Right. Então, sim, ele não sei ainda o número exato de falantes de inglês. Talvez serão mais nativos de inglês do que português, talvez será o contrário, mas vão ter tabelas de todo mundo para conversar entre si. O Alonso já falou que eles têm uma história muito longa com ajudar outros a aprender inglês, então ele vai estar lá também em outros nativos. E também eles vão ajudar, o Add1Challenge te ajuda a encontrar outras pessoas. Eu estou fazendo através de iTalki. Tem outros sites que eles vão recomendar também, mas o que é importante é especificamente nesse Add1Challenge português e inglês é que vai ter nativos, mesmo que a gente não sei o número exato, mas isso é uma boa pergunta. And the second question is, if you're already in an intermediate English level, yeah, if you want to go to the next level, then you can also do the Add1Challenge, because you are just saying, I'm going to study for 30 minutes a day, 4 days a week, and practice speaking. And so if you can already hold a 15-minute conversation, great. Now let's see how you can improve your 15-minute conversation in 90 days. Maybe you want to focus on vocabulary. Maybe you can focus on your flow, and you can see your progress on day 0, day 30, day 60, and day 90. Então, mais uma vez, isso é o que é legal sobre o Add1Challenge, né? Tem pessoas de diferentes níveis, porque tem uma pessoa que perguntou se uma pessoa com inglês intermediário pode se inscrever. Por exemplo, o Alonso já tem um português, já tem uma base super legal de português, e agora ele tem que melhorar em certos aspectos, seja vocabulário, seja gramática, como vai fluir a conversa, né? E você pode marcar o que você quiser aprender. Para mim, someone was asking me about what I'm doing in the Add1Challenge, what I'm focusing, so I'm going to really quickly say that. Alguém me perguntou sobre o que eu estou fazendo no tcheco. Eu estou me concentrando na aprendizagem de verbos, de anchor words, como eu gosto de dizer, de coisas, flechas para fazer com que a conversa flua. E sim, tentando conversar com nativos no iTalk que eu estou compartilhando, mas eu tenho que fazer isso pelo menos 45 minutos por dia. Né? Então, esse é o nível que eu marquei. E eu estou fazendo outras coisas também, tentando ler, e eu vou falar mais sobre isso mais tarde, mas é o meu método aqui no Add1Challenge. And Brian, when is going to be, so we said that Friday is the deadline. People are asking, when is going to be day 0? Day 0 is April 3rd. Então, dia 3 de abril é dia 0 desse Add1Challenge, tá? And some people say, how can they pay for it? I don't really understand. As pessoas estão perguntando como é que dá para pagar. So they click on the link. They click on the link. So, for example, é só para clicar no link e outras pessoas estão. People are already responding. Cartão de crédito. Dá para usar PayPal? Can you use PayPal? Yeah, well, we only have credit card right now. Só tem cartão de crédito, mas dá para fazer isso através de PayPal, eu acho. Can people only pay with PayPal, or? Yeah. No, someone was asking. Okay. Não dá para mandar pagamento, tem que ser cartão de crédito mesmo através de PayPal. Sim. So we went over time a little bit already. So, but I'm open to answering questions for maybe another 5 minutes. Então a gente já falou por mais uma hora, mais de que 1 hora, mas a gente pode perguntar quaisquer dúvidas que vocês ainda têm por mais 5, 10 minutos, tá? Or Vinicius perguntou, can I only pay the whole value?
Acho que sim, não tem partes, é só da mesma Like a like a mesmo tempo. like a part, like a pay half later or pay and then yeah, I this right now we only have the whole value thing set up. Pagamento só. Will there be other turmas, other like groups, other Add1 challenges, Portuguese, English specifically? One more time. Will there be other like Portuguese, English groups in the future? Oh, in the future, we don't know. Depend on how many people we have this time, and we'll see. We don't know when we will do another one. Uhum. É uma possibilidade, mas eles ainda não sabem. Claro que eles não sabem uma data fixa para uma próxima, e vamos ver como vai tudo isso nessa primeira edição. So, Alonzo, you want to say something in Portuguese and share what, like, if you guys, would you recommend it? Sim, in Portuguese, huh? Yeah. I'm still in the beginning Talk about what stages. you like about Portuguese and Brazil. Quando eu cheguei no Brasil, eu acho que eu bebi muitos açaí, de pães e queijos e como se diz, pastéis, muitas comidas, cara. Eu visitei duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu gosto dos dois. Sim, eu amo do Brasil. Eu amo o Brasil muito. E a língua portuguesa, claro. Sim. Então, galera, meu avô, sim, it's time for me to go to my plane. Desculpa-me. Mas, sim, muito prazer conhecer Marcelo. E, sim, eu vou embora. Awesome, dude. Ótimo. Gente, por favor, fala tchauzinho para o Alonzo. E vocês que se inscrevem no curso vão ver Alonzo daqui a pouco. Sim, até. All right, man. Thank you for being here with us. Man. Talk to you soon. Thank you, man. We're gonna wrap up too, yeah? Yeah, sounds good. I just want to say how awesome it is. I mean, like, you can already see Alonzo, like, he would be able to have a 15-minute conversation with a native. Of course, he's not perfect, but he's at that point where he can travel to Brazil and get by. Right. You know? Like, o que eu acabei de falar é que é impressionante porque ele começou no Add1Challenge faz 6 meses com português e ele já pode conversar com o nativo. Claro que não vai ser perfeito ou fluentemente, mas permanece que ele pode se virar no Brasil até, não é? E vamos mandar todos os ois, tchauz para ele, tá? We're going to send him all the byes and all that. So. All right. So we're gonna say bye too. Yep. So, vamos nos despedir de vocês também. So thank you so much for spending your time, and hope you got something out of this presentation. And we look forward muito obrigado pelo seu tempo, atenção. Eu espero que vocês ganhem algo dessa apresentação, seja de motivação, também de participação, também no Add1Challenge. Yeah, hopefully see you in the Add1Challenge. All right. That's it. See you guys later. It was awesome with all you. Foi ótimo. Thank you so much. See you guys. Bye.